Bem-vindo ao canal Escatológico. Se você curte o conteúdo do canal, deixe o seu like, isso nos ajuda. Nicolau Copérnico, que nasceu em 1473 e morreu em 1543, era um católico devoto e um de seus diplomas era em direito canônico da Igreja Romana. Este Copérnico, que também era um jesuíta, ele deu origem à teoria heliocêntrica na astronomia, na qual a Terra gira em torno do Sol e não vice-versa. Foi o primeiro a contestar as escrituras com relação à cosmologia. Essa nova teoria em particular fornece justamente o início da visão que mais tarde ajudaria a fundamentar o modelo evolucionista. Podemos dizer o seguinte, que Roma, queira ou não queira, adora o Sol Invictus. Tá? Se você for pesquisar aqui. Então, os heliocentristas, eles são adoradores do Sol. Você cristão heliocentrista que crê que o Sol é o centro de tudo, até esse livro aqui, como eu mostrei, fala da família do Sol, que são os deuses pagãos, né? O Sol Invictus, ele está no centro. E existem os outros deuses pagãos, tá? Tá aqui, The Family of the Sun. Então, os outros deuses, aqui, Mercúrio, Marte, Saturno, Netuno, Urano, Júpiter, né, que é o maior dos ditos planetas, Marte, e o Sol aqui no meio, no centro, e a Terra aqui bem pequenininha, né? O Sol bem gigantesco, e ele atraindo tudo para ele. E o Sol invicto é a religião de todo heliocentrista. Mesmo que você fale, eu sou cristão, acredito no heliocentrismo. Para mim, você é um pagão, continua pagão, tá? Continua pagão, rejeita a Deus, rejeita a sua palavra e você está sendo enganado, meu amigo, tá? Então, o Sol Invictus é justamente a religião, era a religião de Copérnico. Então, aí diz, como vocês podem ver, né? Como vocês podem ver, Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar. Foi também cônego da Igreja Católica, governador e administrador, jurista e médico. Sua teoria do heliocentrismo, que colocou o Sol como centro do sistema solar. Esse sistema solar é uma invenção desse sujeito aqui, tá? Esse pagão. Tá aqui ele com compassozinho, né? Olha a fotinha com compasso. Então era dos manos, né? Fazia parte aí da Irmandade. É considerado como uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos, tendo constituído o ponto de partida da astronomia. Então o ponto de partida da astronomia, segundo a própria Wikipedia, é essa coisa imaginária, essa hipótese, né? Não é nem teoria, é uma hipótese ridícula de que a Terra e os planetas revolvem ao redor de um Sol gigantesco. Então tá aí, ó, esse jesuíta. Isso aqui não engana, tá? O sujeito aqui, ó, com o Sol aqui no centro, ó, o Sol Invictus aqui. E ele aqui com um compassozinho. Se você é um cristão e se diz adepto do heliocentrismo, você adora o Sol Invictus, tá? E o Sol Invictus, às vezes conhecido como Hélios, que é justamente o Sol, né? Hélios, foi por muito tempo considerado o deus Sol oficial do Império Romano posterior. Nos últimos anos, no entanto, a comunidade acadêmica se dividiu em Sol entre tradicionalistas e um grupo crescente de revisionistas. Então essa é a religião, o heliocentrismo é uma religião. E ela é incompatível com a palavra de Deus, com a fé cristã, tá? Na visão tradicional, Sol Invictus foi o segundo de dois deuses do Sol totalmente diferentes em Roma. A primeira delas, Sol Indígenes ou Sol, foi uma antiga divindade romana de menor importância, cujo culto se extinguiu no primeiro século depois de Cristo. Sol Invictus, por outro lado, era um deus do Sol Sírio, cujo culto foi promovido pela primeira vez em Roma sob Heliógabo, sem sucesso. Cerca de 50 anos depois, em 25 de dezembro de 274 d.C.,
o imperador romano Aureliano conseguiu estabelecer o culto do Sol Invictus como religião oficial, ao lado dos cultos romanos tradicionais. Porque o paganismo de Constantino absorveu Roma. Havia um consenso geral de que, de Aureliano a Constantino I, o Sol era de suprema importância, até que Constantino abandonou o Sol em favor do cristianismo. Mas acontece que Constantino ele não se converteu realmente. Tá? Ele apenas fez com que o cristianismo se tornasse uma religião universal, abarcando a todos os súditos do seu império. Então todos ficaram sob a égide e o poder de Constantino, chamaram o paganismo dele de cristianismo. Apenas mudaram o nome. E aí a gente sabe que a verdadeira igreja de Cristo, ela foi perseguida. Ela foi perseguida, tá? E tem muita gente querendo hoje colocar panos quentes, não? A perseguição pagã e posteriormente a perseguição pelos papas, né? Isso não foi bem assim. Mas na verdade a gente tem testemunho até hoje sobre essas atrocidades. Ó, isso aqui é um mosaico, tá? Que é do teto Christus Helios. O mosaico do Sol no mausoléu M, que é interpretado como Cristo Sol. Detalhe do mosaico da abóbada no mausoléu do Júlio, da necrópole sobre a Grotte Vaticane do século III de São Pedro, Roma. Mosaico das grutas do Vaticano. Então os caras estão sempre aí, né? Aí misturando a fé em Cristo com a fé no Deus Sol. E o que Lutero falou a respeito dessa chamada Revolução Copernicana? Lutero, reformador, ele disse a respeito de Copérnico: as pessoas deram ouvidos ao astrólogo arrivista que se esforçou para mostrar que a Terra gira, não os céus ou o firmamento, o Sol e a Lua. Este tolo deseja reverter toda a ciência da astronomia, mas a Sagrada Escritura nos diz, em Josué 10:13, que Josué ordenou que o Sol ficasse parado, e não a Terra. Se você for lá no Vaticano, você vai ver essa bola estilizada em diversas esculturas e pinturas, tá? Porque Roma apóstata, ela é a maior difusora dessa mentira, tá ok? E o próprio reformador Calvino, tá? Eu fico assim de cara, sabe? Algumas pessoas que se dizem calvinistas, elas acreditarem nisto aqui. Se você é um arminiano, não, é nisto aqui que você tem que acreditar, porque você está, né, concordando com a Roma apóstata. Roma apóstata é arminiana, tá? Então você, que é um arminiano, você não passa de um romanista. Nada mais do que isso, tá bom? Nada além disso. E Calvino, ele foi muito mais explícito, tá? Quando ele disse: os céus giram diariamente, por mais imensa que seja a sua estrutura, é inconcebível a rapidez de suas evoluções. Não experimentamos nenhuma concussão, nenhuma perturbação na harmonia de seu movimento. O Sol, embora varie seu curso a cada revolução diurna, retorna anualmente ao mesmo ponto. Os planetas, em todas as suas andanças, mantêm suas respectivas posições. Como a Terra poderia ficar suspensa no ar se não fosse sustentada pela mão de Deus? Por que meios poderia, isto é, a Terra, manter-se imóvel, enquanto os céus acima estão em constante movimento rápido? Seu Criador divino não o fixou e estabeleceu? E ele comentou também sobre Gênesis 8:22. Pedro fala do velho mundo como tendo perecido no dilúvio, 2 Pedro 3:6. Além disso, o dilúvio foi uma interrupção da ordem na natureza, pois as revoluções do Sol e da Lua cessaram. Então Calvino tinha essa concepção, que durante o dilúvio, que foi algo que abalou o cosmos, que é esse cosmos que nós vivemos, tá? Que as revoluções do Sol e da Lua naquele momento cessaram. Mas você sabia que quem trouxe essa ideia, essa perversão romana para dentro do que nós podemos dizer da concepção reformada, essa concepção do heliocentrismo, foi um sujeito chamado John Wesley, tá? John Wesley era um copernicano, tá?
E na cabeça dele, a Terra gira diariamente em torno de seu eixo e anualmente em torno do Sol. Na cabeça dele era assim. Portanto, foi John Wesley que perverteu a interpretação das Escrituras, porque ele afirmava, tá? John Wesley afirmava claramente a cosmologia copernicana. E ao fazê-lo, ele claramente foi muito além do infalibilismo e do literalismo. Então, para John Wesley, a Bíblia não ensinava essas coisas de modo literal. Então, dentro dessa prática de Wesley, ele rejeitou abertamente os textos, tá, bíblicos que falam sobre a Terra imóvel e sobre a revolução do Sol e da Lua como sendo metáforas enganosas. E Constantino, a gente vê que, voltando a ele, diz assim que os imperadores retrataram Sol Invictus em sua cunhagem oficial, com uma ampla gama de lendas, apenas algumas das quais incorporaram o epiteto Invictus, como a lenda Sole Invicto Comit, reivindicando o Sol Invicto como companheiro do imperador, usado com particular frequência por Constantino. As estatuetas do Sol Invictus, carregadas pelos porta-estandartes, aparecem em 3 lugares em relevos no Arco de Constantino. Então aí está o arco pagão de Constantino, tá? A cunhagem oficial de Constantino continua a apresentar imagens do Sol até 325-326. Uns sólidos de Constantino, bem como um medalhão de ouro de seu reinado, retratam o busto do imperador em perfil geminado, com Sol Invictus, com a legenda Invictus Constantinos. Então ele passou a ser um daqueles imperadores romanos que, de certa forma, aceitava a adoração de si mesmo. Tá? Constantino decretou Dies Solis, o dia do Sol, como dia romano de descanso. No venerável dia do Sol descansem os magistrados e as pessoas que residem nas cidades, e que todas as oficinas sejam fechadas. No campo, porém, as pessoas que se dedicam à agricultura podem livremente e legalmente continuar suas atividades, porque muitas vezes acontece que outro dia não é adequado para a semeadura de grãos ou plantação de videiras, para que, negligenciando o momento apropriado para tais operações, a generosidade do céu não seja perdida. Constantino, de repente, ele era mesmo, embora adorasse o Sol, talvez cresce numa terra estendida, tá? Porque ele fala aqui sobre a generosidade do céu, né? E essa palhaçada de heliocentrismo só surgiu mais de 1000 anos depois. E aqui, ó, uma coisa interessante é que o arco triunfal de Constantino, tá aqui, o arco do sujeito prova justamente a Terra imóvel, né? E que quem gira é o Sol. E aquilo que gira é o Sol, a Lua e as estrelas, né? O arco triunfal de Constantino foi cuidadosamente posicionado para se alinhar com a colossal estátua do Sol junto ao Coliseu, de modo que o Sol formava o pano de fundo dominante, quando visto da direção da abordagem principal em direção ao arco. Aqui vou ler de novo. O arco triunfal de Constantino foi cuidadosamente posicionado para se alinhar com a colossal estátua do Sol junto ao Coliseu, de modo que o Sol formava o pano de fundo dominante, quando visto da direção da abordagem principal em direção ao arco. Esta conformação denuncia uma terra estática e um Sol que se movimenta acima de nossas cabeças. Aí está a moeda cunhada por Constantino, Sol Invictus, Sol Invictus. Ele com a bola, que não se sabe se representa o Sol ou a Terra, tá? O cara era pagão, tá? E algo que eu quero mostrar para vocês é que John Wesley, ele tinha algum envolvimento com a maçonaria, tá? Tá aqui, ó. O Dicionário do Metodismo.
na Grã-Bretanha e Irlanda. Na Bretanha e Irlanda. Em seu diário de 18 de junho de 1773, depois de ler um tratado francês sobre a maçonaria, John Wesley escreveu: "Eu me inclino a pensar que é um relato genuíno. Se for que brincadeira incrível para toda a humanidade é a maçonaria. E que segredo é esse que tantos concordam em guardar? De que motivo? Por medo ou vergonha de possuí-lo? Seu sobrinho, Samuel Wesley, foi mais tarde um notável maçom, tornando-se grande organista e compondo o grande hino para a fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra, em 1813. Entre outros wesleyanos no final do século que eram maçons, estava Sir James Meek. Então, por detrás de toda essa mentira a respeito do heliocentrismo, se encontra essa sociedade que adora o Sol, são adoradores do Sol. E continuemos a leitura. A.J. Kingsley Wood iniciou uma petição à Grande Loja para uma concessão de garantia para uma loja Epworth. Os peticionários incluíam J. Alfred Sharp, Owen S. Watkins e Joseph Johnson. O P.M. Book Stewart, que em 1925 escreveu a maçonaria definitiva, sua visão e chamado. A aprovação foi concedida e a Epworth Lodge, número 3789, foi consagrada no Strand Temple em 1917. Então, vejam só, né? Essa é uma prostituição que se chama do evangelho, daqueles que dizem pregar o evangelho, com a maçonaria, tá? Isso aqui é uma aberração. Deus não gosta disso, tá? Até 1921, reunia-se no Westminster Central Hall. A bandeira da loja apresenta a pintura de H. Pearlie Parker do incêndio da reitoria de Epworth. Em 1919, a loja encomendou um vitral para a Capela de Wesley, durante a 5ª Conferência Ecumênica Metodista em Londres. Em 1925, Dr. Sharp, então presidente da Conferência MM, grande capelão assistente, realizou um banquete maçônico para todos os maçons metodistas. Não sou eu que estou falando isso. Aqui é o dicionário do metodismo, tá? Realizou um banquete maçônico para todos os maçons metodistas, seguido no dia seguinte por um serviço maçônico na Capela de Wesley. Em 1927, Charles Penny Hunt, autor de The Menace of Freemasonry to the Christian Faith, a ameaça da maçonaria à fé cristã, atacou a maçonaria na sessão pastoral da conferência WM. A maçonaria sobreviveu ao ataque, sendo sua defesa liderada pelo presidente do MM, William Hodgson Smith. Outros maçons metodistas notáveis foram Frank O. Salisbury, W. Pocock e Sir Horace Brooks Marshall, Lord Mayor of the City, o senhor prefeito da cidade de 1919 e Pass Grand Tesoureiro. A Conferência Metodista de 1984 respondeu a um pedido do Sínodo da Cornualha para orientação e em 1985 adotou um relatório do Comitê de Fé e Ordem na Maçonaria que expressou o desconforto sobre seu sigilo, rituais, ambiguidade e ênfase em obras em vez de graça. Seu conselho era que os metodistas não deveriam se tornar maçons, e aqueles que já eram maçons deveriam reconsiderar. Uma ordem permanente foi introduzida restringindo o uso de instalações metodistas para fins maçônicos. Em 1996, em resposta a mudanças na prática maçônica e alegações de discriminação contra alguns maçons metodistas, um outro relatório foi adotado, mais simpático em tom, que repudiava a discriminação e insistia que ser um maçom não era um impedimento para a adesão, mas substancialmente veio às mesmas conclusões de 1985. Os membros da loja Epworth não são mais exclusivamente metodistas. Existe uma associação contínua de maçons metodistas e lojas para velhos de algumas escolas metodistas.
Então, essa contaminação, né? Então podemos dizer então que John Wesley ele tinha muito mais a ver, tá, com a maçonaria do que com o evangelho, porque ele era um copernicano que trouxe para a hermenêutica, posso dizer, para a hermenêutica protestante, essa ideia ridícula e absurda de que vivemos em uma bola e de que todos os textos bíblicos que tratam sobre o assunto não passa de poesia, não passa de alegoria, e na cabeça deles é algo a ser escondido. É algo a ser escondido porque certamente traz vergonha. Tá? E Jesus Cristo disse: aqueles que se envergonham das minhas palavras, eu também deles me envergonharei. Pense nisso, cristão boloide.